Saudação especial, Espírito de Profecia, volume 3, página 77. Ele se lembrou da persistência e da malícia de Satanás, que havia argumentado corajosamente com os anjos no céu que sua sentença era injusta, sustentando que não havia abnegação por parte de Deus e que Satanás, ao lutar para cumprir seus propósitos e ter sua própria maneira, estava apenas imitando o exemplo de Deus. Se Deus seguiu sua própria vontade, perfeita e continuamente, por que os primeiros filhos criados à sua imagem não deveriam fazer o mesmo? Com este argumento, Satanás enganou muitos dos santos anjos, queixava-se continuamente da severidade de Deus, tal como os filhos às vezes se queixam da severidade dos pais ao impeli-los de executar planos destrutivos ao governo da família. Em vez de submeter-se à vontade de Deus, afastou-se da luz da razão e colocou-se em oposição aos planos divinos. Percebe aqui a ideia do inimigo? Ele não estava fazendo nada de errado ao questionar o governo de Deus. Ele só estava seguindo o exemplo do próprio Deus, que era o de fazer a própria vontade. É como se ele dissesse assim: Senhor Deus, o Senhor não faz sempre a vontade do Senhor, então eu estou seguindo só o exemplo que o Senhor está oferecendo, seguindo a minha própria vontade. Sabe? Então é impressionante ver como que uma mente tão inteligente, tão desenvolvida, desenvolve esse tipo de pensamento e vem aí com um argumento furado como esse, e a gente tem observado aí as consequências, os efeitos desse pensamento da parte de Satanás até os dias de hoje. Com a gente não é diferente, com o ser humano não é diferente, porque acabou meio que absorvendo essa maneira de pensar do diabo, e as consequências vão acontecendo aí. Tudo de ruim que a gente observa nesse mundo tem muito a ver com a questão do ser humano querer fazer aquilo que ele acha certo e entender que Deus quer que a gente seja feliz. E se é entendendo que é isso que Deus quer, eu vou procurar minha felicidade, fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu penso que é o melhor para mim. E mesmo que pareça que não seja a vontade de Deus, ele tem que aceitar, porque eu não pedi para existir, não pedi para nascer, então ele tem que aceitar que eu só estou buscando a minha felicidade e seguir o exemplo dele. Ele faz a própria vontade dele, eu estou seguindo o exemplo, fazendo a minha própria vontade. Realmente impressiona ver como que funciona algumas coisas, né? E complicado. Nós sabemos que há pessoas que realmente, com todas as letras, seguem, né, como Deus, o maligno, Satanás, que enxergam nele, né, alguém que fez algo bom e que Deus que é o vilão da história. Satanás foi aquele que trouxe o conhecimento daquilo que Deus queria esconder do ser humano, e ele fez algo bom para a humanidade, já que trouxe aí à luz todo esse conhecimento. E o que acontece? Não dá para entender bem o que passou pela mente dele, mas eu penso o seguinte: mesmo se fosse isso mesmo, sabe? Eu não acredito que seja. Para mim, Deus eterno, Deus criador, é o certo da história. Mas imagine que fosse isso mesmo, que Deus fosse mal e estivesse escondendo algo bom da humanidade, e que não quisesse que o ser humano conhecesse o melhor da vida, vamos dizer assim. Vamos dizer que Deus fosse o vilão da história. E Satanás vem ali como um libertador e tudo. E veja as consequências disso tudo.
sabe, a questão de Satanás ir lá e se rebelar contra o governo de Deus, tudo de ruim que a gente observa aí acontecendo no mundo é consequência disso. Então, mesmo se Deus fosse ruim, nossa, o melhor mesmo é que Satanás tivesse ficado quieto e não falasse nada, e que deixasse as coisas acontecerem da forma que acontecia, porque tudo estava bem. Não existia tudo isso de mal que a gente vê hoje. Passou a existir a partir do momento que ele se rebelou e foi lá e levou a humanidade à queda também. E olha tudo de mal que acontece por conta de um pensamento de lá de um anjo, sabe? Então seria muito melhor que ele tivesse guardado isso para ele, ou que no mínimo tivesse tido uma atitude de responsabilidade, já que você quer se rebelar, quer ir contra o governo de Deus, que fizesse isso sozinho, que não buscasse estar levando essa mensagem para outros anjos e depois para a humanidade. Então é importante que a gente pense que tudo de mal que a gente observa que acontece nesse mundo, a raiz disso tudo é por conta desse pensamento do inimigo. Se ele tivesse mantido ali quieto, ou se ele assumisse a responsabilidade para ele mesmo, não envolvesse ninguém, talvez tudo isso de terrível que a gente observa aí acontecendo no mundo todos os dias não tivesse acontecendo. Então, mesmo se Deus fosse mal, é claro que eu não sei se Satanás tinha a noção exata do tamanho do problema que ele estava se envolvendo, mas mesmo que não tivesse, sabe, que se ficasse quieto, que deixasse as coisas seguindo da maneira como estavam seguindo, porque mesmo não tendo uma noção exata dos efeitos, sabe, com a inteligência que ele tem, daria para talvez ter uma noção de tudo de ruim que poderia vir na sequência por conta de tentar se rebelar do governo de Deus. Sabe? Então a gente precisa observar essa situação e não se deixar tomar por esse mesmo pensamento, de achar que tem que ser a nossa vontade, tem que ser do nosso jeito, que Deus quer que a gente seja feliz, então por isso eu tenho que fazer as coisas da maneira que eu gosto, que eu acho melhor. Não tem que fazer conforme a vontade de Deus, Ele que sabe o que é melhor, que é o certo, que sabe até onde a gente pode ir e os efeitos que acontecem por conta de uma rebelião. Sabe? Não se deixar levar por o exemplo do maligno, porque os efeitos disso acontecem até hoje e vão continuar acontecendo aí ainda por um certo tempo, a maldade avançando e toda a corrupção, toda a injustiça que a gente observa diariamente, a raiz está aí, sabe? Então que a gente busque no poder de Deus fazer a vontade dele, porque é essa vontade que traz ordem, que traz o bem para a vida de todos, sabe? O pensamento do inimigo, a gente tem observado e já há milênios os resultados que ele trouxe. E claro, a gente tem aí a certeza, a esperança que em breve tudo isso vai terminar, mas é algo que não precisaria ter acontecido.